Muito boa noite a todos. É uma honra ter sido convidada para estar aqui hoje à noite pela doutora Rita Cortez, do IAB, pela doutora Suzani Ferrari, da OAB. Eu agradeço muito a oportunidade de poder colocar algumas ideias de economista, né? Eu sou uma macroeconomista na área de previdência, então a minha abordagem é muito menos precisa do lado jurídico, mas a gente busca um debate no campo macroeconômico de quais seriam esses impactos da reforma da Previdência. Porque hoje, como vocês sabem, o que embala esta reforma é o argumento de que nós temos um enorme déficit na Previdência, que portanto, responde por um déficit no conjunto das contas públicas, que acarreta um crescimento da dívida pública. E esse crescimento da dívida pública faria com que a taxa de juros se mantenha em patamares mais elevados do que ela deveria. Então, o que eu vou cuidar é exatamente deste argumento econômico que domina o debate e que justifica uma reforma que eu considero a reforma mais draconiana que já foi proposta no país. Esse argumento não é um pensamento único, ele está sujeito a polêmicas, e são exatamente essas polêmicas que eu quero, algumas delas, levantar. É difícil, inclusive, fazer uma palestra sobre o que escolher para falar. Há tanta coisa a se dizer na área econômica sobre previdência. Hoje, o lançamento do meu livro é uma contestação à existência do déficit da Previdência. E é uma contestação longa, ela já tem aí 2 décadas, não sou eu apenas que chego a essa conclusão, né? É uma tese de doutorado, foi avaliado por uma banca com 5 doutores. Eu tive a honra de ter sido orientado pelo professor Aloysio Teixeira, que na época era o reitor da UFRJ, e nós questionamos a existência desse déficit. E a gente tem um questionamento não apenas econômico, mas um questionamento jurídico, que a gente pode até discutir também aqui a interpretação sobre ele. Mas o que eu queria apresentar hoje é exatamente o último estudo que eu elaborei e que tem menos de um mês que ele foi lançado, que é essa nossa técnica, que, com licença, doutora Rita, que é o título que está agora projetado lá, as inconsistências do modelo de projeção atuarial do governo federal e os impactos da exclusão social sobre a PEC. Notem que o governo fez uma proposta de reforma da Previdência sem mostrar aos brasileiros nenhum impacto. O único estudo que o governo tem é sobre a economia de recursos que será feita se a reforma for, de fato, aprovada. Então, o governo diz que se a reforma for aprovada, a economia de recursos vai estar ali em torno de 900 bilhões de reais, entre 900 e 1 trilhão de reais, e esse é o dado que se tem hoje. É o quanto você vai retirar de renda da população que recebe benefícios previdenciários e vai levar ao caixa do governo, e isso é chamado de economia de recursos. Isso não é chamado de corte de renda da população. Então, eu considero, falando já inicialmente, que essa reforma é uma afronta aos brasileiros. Ela escolheu a injustiça social como meta. Reparem bem que é uma reforma que elege a injustiça como a sua meta, né? E é por isso que eu chamo para essa reforma de o triunfo da barbárie. E vocês vão ver, quando eu acabar de apresentar essa nota técnica, que não é um exagero retórico, né? Quando você mergulha nos números, dá para perceber que, de fato, essa reforma é uma brutalidade com os mais pobres. E essa brutalidade hoje é motivo de orgulho, é motivo de saber, é uma brutalidade que se transformou num bom senso. É um bom senso defender essa reforma. Esse é o senso comum, é isso que diz a mídia. Então, danem-se os pobres, danem-se a classe média, danem-se os servidores públicos, porque a reforma... Viva os ricos. E viva os ricos! Viva o mercado financeiro, que é a quem se destina, de fato, essa reforma. Então, não existe nenhuma possibilidade dessa reforma ser neutra, não existe nenhuma reforma dela trazer um sacrifício igual para todos, porque 83% dessa economia de recursos
vai se dar entre aqueles que recebem entre R$ 1.300 a R$ 2.000, que são as pessoas que estão ali dentro do regime geral de previdência social. Então, eu considero que o ajuste fiscal nesse país é uma opressão fiscal. Ajuste fiscal nesse país é para pobres. Ajuste fiscal nesse país é para a classe média, é para achatar a classe média, que são os servidores públicos. E, infelizmente, a classe média ainda não percebeu isso. Ainda joga o seu apoio numa reforma que vai massacrar a sua renda. Então, os ricos continuarão inalcançáveis, intocáveis, porque se fosse, de fato, para provocar o melhor equilíbrio social, para alcançar os privilegiados, nós não partiríamos de uma reforma da Previdência. Nós começaríamos com uma reforma tributária. Que hoje a gente sabe que os mais ricos têm 60% das suas rendas não atingidas por tributos. A alíquota efetiva do imposto de renda é de 6% para os mais ricos. Então, o Estado brasileiro está muito longe de querer fazer equilíbrio social. E se quisesse, não usaria a Previdência, porque a Previdência é a base, né, do atendimento aos mais pobres. Não faz o menor sentido usar, por exemplo, o argumento do envelhecimento populacional como grande mote é fazer o terrorismo demográfico. É provocar o que eu digo de... Você provoca insegurança na população para conseguir o seu apoio, para conquistar os indecisos, para calar a boca dos adversários. Então se diz assim, a população vai envelhecer e isso será o grande trauma financeiro do Estado brasileiro. E olha que nós ainda nem estamos nessa situação. Nós teremos essa situação depois de 2025. Não é, por exemplo, como a Europa, que sua população já envelheceu há muito tempo, e nunca sacrificou o seu sistema de proteção social nas proporções em que o Brasil deseja fazê-lo. E não faltam arquitetos, desculpa, não são arquitetos, são economistas que arquitetam essas ameaças, né, de terrorismo, transformando os idosos numa população corrosiva. Como é que se trata o envelhecimento? Achatando a renda dos idosos. Algo que já seria por si mesmo vergonhoso de se defender, que mereceria o repúdio de todos nós, você tratar um problema do envelhecimento, empobrecendo os idosos ao ponto de conduzi-los à morte, porque queda de renda significa a morte, ou ninguém entende isso? É óbvio, os idosos vão adoecer, não vai ter um sistema único de saúde público para atendê-los, eles não terão renda para se tratar, o que significa que se deseja reduzir essa longevidade que foi conquistada. Como é que você faz isso? Abreviando a vida das pessoas. Elas deixam de se transformar num fardo fiscal para o Estado. Então, é com esse descaramento, desculpe as duras palavras, que se diz vamos fazer uma reforma da Previdência, vamos cortar a renda dos trabalhadores, vamos descartar, porque isso é um descarte populacional. Descarte populacional de pessoas que já não servem mais à máquina de acumulação capitalista. É disso que se trata. Vamos usar as palavras certas no lugar certo. Você envelheceu, sua força de trabalho é agora inútil. Então você pode ser descartado. Porque você é pobre. Os pobres serão descartados. É essa a mensagem da reforma da Previdência? Então, os idosos viraram um obstáculo ao crescimento econômico, ameaçadores do progresso do país, certo? Precisam levar a sua sentença de morte. Não vamos tratar isso com meias palavras. Né? Então, isso é uma violência explícita, mereceria de nós todo repúdio. Né? É uma hipocrisia o governo dizer que vai fazer essa reforma para combater privilégios. Na verdade, é um falso discurso para abrigar o descarte populacional, para encobrir, né, nos seus subterrâneos o descarte populacional, certo? Uma manipulação enorme de informações e de dados. Então, o que eu vou falar aqui? Eu vou falar dos dados fiscais que não aparecem na imprensa. Os dados que não estão disponíveis aos brasileiros, os dados que só os especialistas têm acesso,
porque são eles que vão mergulhar nos sites, nas tabelas imensas, nas equações, nas variáveis, né, nas hipóteses que são levantadas para montar os modelos atuariais, só os que de fato levantam nas numerosas planilhas do INSS sobre benefícios, que conseguem de fato fazer as contas, só esses descobrem a realidade do tratamento que o governo dá aos brasileiros na questão previdenciária. Então, eu vou começar, depois dessa introdução, que vocês podem até dizer que ela é uma introdução mais acalorada, né? Eu vou começar falando, então, do modelo atuarial do governo. As projeções que o governo faz para o futuro embasam a reforma da Previdência. É lá onde o governo se apoia. O governo diz assim: hoje, o déficit da Previdência é de 195 bilhões de reais, 3% do PIB. Daqui a 4 décadas, né, em 2060, aqui, esse desastre será de 11,2% do PIB e atingirá 7,5 trilhões de reais. Repare, um governo que não consegue nem acertar o PIB do próximo trimestre. Um governo que não consegue acertar o PIB do trimestre passado, porque nesse país até o passado é incerto. O PIB de 3 meses atrás pode ser revisto. Ousa dizer qual será o déficit da Previdência em percentuais do PIB em 2060. Com essa precisão aqui, 11,23, 2 casas decimais. Certo? O PIB de 2019 já foi revisto mais de 19 vezes. E nós estamos no mês de agosto. Esse PIB já foi previsto em 2,5%, agora ele está em 0,8%, e hoje vários artigos de economistas já concluem que o PIB será menor do que zero. Vocês já devem ter lido hoje na imprensa, a imprensa dizendo que provavelmente o PIB deste ano será negativo. Mas nós vamos fazer uma reforma da Previdência na suposição de que o envelhecimento será tão dramático que o gasto com a Previdência será nessas proporções. Então, diante dessas insistentes estatísticas do governo, qualquer economista diz assim: mas pera lá, como é que vocês chegaram nesse número? Vamos lá, vamos ver como vocês chegaram nesse número. Cabe uma investigação. Porque se você chega nesse número mostrando gráficos, mostra como você chegou nesses gráficos. Cadê as planilhas? Vamos olhar, certo? E aí, quais são as 2 grandes referências de dados para fazer a reforma da Previdência? Uma é a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, ela traz no seu anexo 4 um conjunto de tabelas em que estão as projeções do déficit até 2060, tanto do regime geral de previdência social do setor privado, quanto do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, certo? E a outra projeção muito importante para definir a reforma da Previdência são as projeções demográficas do IBGE, certo? Então, nós mergulhamos nessas informações, além da previsão de economia de recursos que o ministro da Economia disse que faria com a PEC 6 de 2019. Né? Então, nós fomos lá olhar a fonte de dados, as hipóteses para o modelo, as equações, as variáveis, os parâmetros, certo? Os métodos de estimação para o governo chegar a esse desastre monumental, com essas verdades definitivas, não é? E indiscutíveis que se transformaram o discurso do governo. Então, de partida, eu posso dizer o seguinte para vocês: 2 descobertas, se me perguntassem o que, em resumo, nós descobrimos. Eu poderia resumir de partida 2 coisas. Em primeiro lugar, a ausência de memória de cálculo. Embora os deputados tenham pedido insistentemente, protocolado, vários pedidos para o governo mostrar a memória de cálculo, não foi concedido. Como é que vocês chegaram a essa conclusão de que vão economizar 1,2 trilhão
ou 900 bilhões, como é que vocês saem de 1,2 para 900 bilhões? Como é que faz? Como é que vocês chegam a esses cálculos? Mostre para nós. Né? Uma coisa é você chegar na imprensa, pá, dar o número. Outra coisa é você dizer como você calculou. Né? A gente quer dialogar com esses dados. Né? Então, não tem a memória de cálculo. Não tem a memória de cálculo. O governo entregou na LDO as variáveis de entrada do modelo, ou seja, ele entrega, né, as receitas, ele entrega as despesas atuais, ele entrega os dados que ele utilizou, a taxa de ocupação, a taxa de urbanização, o número de aposentados de hoje, entrega as hipóteses do modelo, entrega as equações do modelo e dá o resultado. Entre os dados da entrada e os dados de saída, existe algo que se chama modelo operacional, memória de cálculo. Como você opera o modelo para que ele dissolve aquele resultado? Desculpa a expressão. Estou um pouco irritado porque hoje a gente está votando em segundo turno na Câmara e nós vamos sofrer algumas derrotas de alguns avanços que tinham acontecido ali dentro. Então, esse modelo que o governo disponibiliza, ele não é operacional. Por quê? Porque falta um conjunto de planilhas, que a gente chama memória de cálculo, um conjunto de planilhas atualizadas que operacionalizam o modelo. Como se diz em economia, no jargão dos economistas, que roda o modelo. Se você não tiver essa passagem entre os dados de entrada e os dados de saída, você não consegue confirmar aquilo que o governo diz que obteve. E foi exatamente isso que não foi apresentado para os deputados, e eu acho que também não serão os senadores. Você sabe que a última vez que isso foi apresentado foi quando o presidente Temer, premido pelas acusações que ele estava sofrendo na Câmara, né, ele foi 2 vezes levado conduzido a explicar os crimes dos quais ele era acusado, foi para a votação na Câmara e ele ganhou 2 vezes, ele não foi impeachmentado, né, ele não houve conclusão disso. Ele foi inocentado pela Câmara, mas o fato, inocentado, não, né, a gente quer dizer, ele não foi conduzido ao julgamento, parou ali. Mas nessa época ele ficou tão fragilizado politicamente que se instalou uma CPI no Senado, isso foi em 2017, conduzida por 2 senadores, um deles, o senador Paim, do Rio Grande do Sul. E aí, essa CPI da Previdência, ela exigiu a base de cálculos. E aí o governo Temer, fragilizado, entregou a memória de cálculo. Né? E é com essa memória de cálculo que nós realizamos essa análise. Então, a nossa análise é uma análise com base nos dados de 2016, porque são os únicos dados disponibilizados pelo governo e foram disponibilizados no governo Temer na CPI da Previdência do Senado em 2017. Certo? Então, quando a gente pega a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, e o projeto, a PEC 6 do governo, projeto de emenda constitucional, e vai mergulhar nos estudos, a gente chega de imediato a essas 2 conclusões. Então, mas o modelo do governo, ele tem muito mais problemas do que isso. Né? Vamos agora destrinchar esse modelo. Em primeiro lugar, o PIB que o governo estima que acontecerá até 2060 é um PIB rastejante. Né? Eu tenho um aluno que diz assim, mas professora, se o PIB do primeiro ano do governo Bolsonaro é quase negativo, é rastejante, como que ele não ia prever um PIB rastejante para o futuro? Né? O problema é que ele vê 4 décadas na frente um PIB como se a gente tivesse sido submetido a uma guerra. Como se aqui tivesse acontecido uma guerra, nossas forças produtivas tivessem sido todas destruídas. Por quê? Porque o maior PIB previsto na série é de 2,74% em 2023. Dali para frente o PIB tem uma tendência de queda e ele chega em 2060 com 0,75% ao ano de previsão. Ora, um PIB desses, não é que a Previdência não seja viável, é que a economia brasileira não é viável. Quem projeta um PIB de menor que 1, né, supõe que nunca vai ter um projeto de desenvolvimento econômico do país, que esse país está completamente inviabilizado, impermeável a qualquer tipo de desenvolvimento econômico, está inalcançável por qualquer política macroeconômica de crescimento. Certo?
Então, mesmo, por exemplo, quando você olha os dados da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, que recentemente publicou, através de 2 economistas, Fitztak e Noronha, um trabalho de 2018, diz o seguinte, que se a taxa de crescimento do PIB for inferior a 3%, a reposição do capital fixo, ou seja, a reposição das máquinas, dos equipamentos que se deterioram a cada ano, não será possível. Então, nós não seremos nem capazes de repor aquilo que nós já tínhamos. Nós vamos depreciar tudo numa velocidade absurda. Ou seja, quem projeta esse PIB projeta um país em extinção. Uma economia condenada ao subdesenvolvimento. Dificilmente sairia das mãos de um governo, né, esse tipo de projeção para o seu próprio país. Né? Essa incapacidade de ver o futuro de uma forma minimamente saudável para os seus próprios cidadãos. Bom, então, por que é importante falar do PIB? Porque todas as variáveis do modelo, elas são divididas pelo PIB. O denominador, né, é o PIB. Elas são sempre referenciadas no PIB, elas estão sempre em percentual do PIB. Certo? O déficit, a receita, a despesa e tal. Então, vamos em frente. O modelo subestima o PIB, na minha opinião, né, porque mesmo as projeções mais conservadoras nunca tomam um PIB inferior a 3%. O PIB potencial brasileiro nunca foi inferior, mesmo no modelo mais conservador do Banco Central. O PIB não é inferior a 3%. Mas para a Previdência, é. Esse é o ponto. Para o modelo atuarial brasileiro, é. A gente tem que se perguntar por quê. Certo? Segundo ponto. O modelo atuarial do governo infla deliberadamente os salários. Vocês imaginarem a correção do salário mínimo? Gostaria muito que acontecesse o que diz lá no modelo atuarial do governo. O salário mínimo será corrigido pela inflação mais o PIB de 2 anos antes. Só que essa regra caiu em janeiro de 2019. Era uma regra que começou a entrar em vigor em 2007 e que foi extinta em janeiro de 2019. E o novo governo instituiu uma regra de correção do salário mínimo pautada apenas no INPC. Por que raios o governo colocaria uma previsão de crescimento do salário mínimo acima da inflação com base num valor superior à inflação mais o PIB? Resposta: para aumentar a despesa. Por quê? Porque, como todos sabem aqui, o salário mínimo é o piso dos benefícios previdenciários. E se ele é corrigido por um valor ou um percentual acima da inflação, correspondente à taxa de crescimento do PIB de 2 anos antes, né, a tendência dele é de crescer para o futuro. Então, a partir de 2023, a regra de correção do salário mínimo apenas pelo INPC é misteriosamente alterada. Ainda que o governo pratique uma regra diferente desta, que ele projeta para o futuro. Então, há a construção de um cenário tendencioso de aumento do gasto. É uma política que o governo não praticaria, ele acha que será praticada no futuro nas suas previsões. Então, quando a gente coloca, por exemplo, outra coisa importante, né, dentro desse estudo, que é a questão demográfica, o que a gente sabe? A gente sabe que o número de idosos vai aumentar no futuro em termos absolutos. Mas em termos relativos, a taxa de envelhecimento populacional, ela tende a cair no futuro. É por isso que, embora a sociedade brasileira vá envelhecer, há uma tendência à estabilidade dessa taxa nas últimas décadas de projeção. Por quê? Porque, embora o número de idosos aumente, em termos relativos, essa taxa cresce a taxas decrescentes. Entenderam? Cresce a taxas decrescentes. Ora, se a taxa de envelhecimento da população cresce a taxas decrescentes, e se o salário mínimo for corrigido apenas pelo INPC, a tendência do gasto é completamente diferente. Eu vou mostrar para vocês aí esse gráfico, essa projeção de despesa, considerando o reajuste do salário mínimo acima da inflação, como faz o modelo atuarial do governo. Então, você vê esse pontilhado, essa reta pontilhada aqui, com uma tendência ascendente até 2060. Mas quando você faz uma outra perspectiva, colocando a correção do salário mínimo apenas pelo INPC e considerando que o crescimento
da taxa de envelhecimento tende a se estabilizar no futuro, olha o comportamento da reta de gasto, de despesa, é de queda, é esse pontilhado. A tendência é de queda. Então, para que o governo chegasse à conclusão de que a relação despesa-PIB sobe, uma vez que o salário mínimo tende a ser corrigido apenas pelo INPC, e uma vez que a taxa de crescimento dos idosos tende a se estabilizar para o futuro, só tinha um jeito dessa despesa crescer no futuro: diminuindo o PIB. Ou seja, rebaixando o denominador da razão. Entendeu? Desculpa o economês, mas eu acho que isso é uma coisa, é uma razão, é possível de compreender a lógica. Você pode modificar o numerador ou o denominador, o governo mudou as duas. Ele botou uma jogada para cima, um viés de crescimento de despesa na correção do salário e um viés de crescimento da razão quando projeta um PIB rastejante, como eu quero dizer. Então, a terceira questão importante são as projeções populacionais que o governo vai utilizar no modelo atuarial. Reparem que coisa. Você tem duas formas de ver as projeções populacionais no Brasil pelo IBGE. Uma é a PNAD, que é uma excelente pesquisa. PNAD é uma pesquisa riquíssima, né? Traz uma quantidade enorme de variáveis que explicam o desemprego, o subemprego, explicam a renda, o Gini, a concentração de renda, uma série de coisas importantíssimas. A outra, que faz projeções populacionais, são as projeções demográficas do IBGE de 2000 a 2060, atualizada em 2013. Essa é melhor, porque essa se utiliza do censo demográfico. Uma amostra, um universo muito mais populacional completo, enquanto a PNAD usa uma amostra, certo? Então a gente sabe, todos os demógrafos sabem, que a PNAD não é uma boa pesquisa para fazer projeções populacionais. A melhor pesquisa é, de fato, a projeção demográfica do IBGE de 2000 a 2060. Por quê? Porque a PNAD, ela tende a acentuar o envelhecimento da população. Ela tende a envelhecer a população. Então, reparem, qual é a estatística que vocês acham que o governo utiliza no modelo atuarial dele? A PNAD ou a projeção demográfica? A PNAD. Qual é o problema disso? Vou pegar o ano de 2014. Em 2014, a PNAD projetava um excesso populacional de 7 milhões de idosos acima da projeção demográfica do IBGE. Em 2015, isso passava para 7 milhões e 800 mil. E a cada ano que você vai, como é uma projeção, essa população de idosos vai explodindo. Há um viés de envelhecimento na projeção demográfica da PNAD e o governo usa a PNAD. Ainda que se saiba da debilidade da PNAD como projeção populacional. Então, eu gosto de mostrar esse gráfico, eu não sei se vai ter diálogos, mas ali, por exemplo, dá para ver que a diferença, o que está em amarelo, é a projeção da população 2000-2060 do IBGE. O que está em azul é a PNAD. A diferença em 2014 é de 7 milhões de pessoas. Sabe o que é 7 milhões de pessoas? É a população do Rio de Janeiro. Sabe o que é 7 milhões de pessoas? É a população do Uruguai. A sobreestimativa de idosos que traz a PNAD. Por outro lado, a PNAD subestima a população de crianças e jovens. Certo? A população de crianças e jovens, que eu não trouxe a projeção aí, mas em 2014, a PNAD subestima a população de crianças e jovens em 5 milhões de pessoas. Além disso, a PNAD subestima a população de homens e superestima a população de mulheres. Ou seja, a PNAD não é a melhor pesquisa para usar no modelo de um modelo atuarial. Não é. O governo utiliza a PNAD para enviesar o gasto para cima, certo? Para superestimar o gasto. Então, isso não é dito nos números que são discutidos na imprensa. Outra coisa importante que a gente encontrou nos estudos do modelo atuarial: as estimativas das variáveis do mercado de trabalho. Por exemplo, taxa de ocupação, taxa de contribuição previdenciária, que a gente chama taxa de cobertura,
taxa de urbanização, que são variáveis do mercado de trabalho e que são absolutamente determinantes do resultado da Previdência. Quem está aqui conhece a Previdência sabe que o número de trabalhadores ocupados, o número de trabalhadores informais tem um impacto na receita e no gasto da Previdência, né? O que acontece no modelo atuarial do governo? O governo utiliza a PNAD de 2014 e congela as informações do mercado de trabalho de 2014 e repete para 2015, 16, 17, 2018, até 2060. Mesmo que nós tenhamos uma PNAD de 2019. O governo utiliza a PNAD de 2014 e usa variáveis como se fossem constantes. Isso é um crime, modelo econométrico. Se é variável, não pode ser constante, certo? Se é variável, você tem que estudar a flutuação futura dessa variável. Você tem que arranjar formas de projeção de uma variável e não considerá-las constantes. Porque quando o governo considera uma variável como uma constante, ele está dizendo aos brasileiros: eu não estou considerando as variáveis do mercado de trabalho no resultado do meu modelo. Eu só estou considerando as variáveis populacionais, ou seja, o envelhecimento da população. Mais um motivo para enviesar o resultado deficitário da Previdência. Certo? Então, reparem, né? Há no modelo atuarial do governo muitos questionamentos que o próprio governo não se justifica. Vocês acham que essa foi a primeira vez que o governo foi acusado de fazer isso? Não. Essa é a segunda, quando o presidente Temer propôs a PEC 187, eu acho, nós fizemos um estudo do modelo atuarial que tinha problemas muito semelhantes a esse. A equipe do presidente Guedes apenas aperfeiçoou alguns, mas manteve todos os outros. Todas as distorções continuam lá. Outra coisa interessante, por exemplo, dados de estoque, de concessão e cessação de benefícios, né? O governo utiliza uma série que vai de 2011 a 2014. Eu pergunto a vocês, por que o governo usa uma série tão defasada e tão curta para fazer as projeções a partir de 2015? Se ele já tem os dados originais, por que se usa uma série tão curta e tão defasada para estimar as variáveis de concessão e cessação de benefícios? Então, é uma coisa a se perguntar. Isso altera o resultado? Claro que altera o resultado. Por fim, só para continuar falando mal do governo, mas encerrando essa parte, o governo resolveu colocar uma coluna com as projeções até 2060 da taxa de juros, Selic. Mas não explicou como fez a projeção, quais são as conexões desta variável taxa de juros com as equações do modelo atuarial, e nem quais são as implicações dessa coluna de taxa de juros na receita, na despesa e no déficit da Previdência em 2060. Para que serve aquela coluna ali? Nós não conseguimos identificar. Então, reparem, as premissas do governo, os métodos que ele utiliza, a base de dados, são completamente questionáveis. E esses números são falados lá no Congresso e as coisas são votadas e decididas como se fossem verdades. Eu ainda tenho que ouvir coisas do tipo: professor, isso é uma questão de matemática. Claro que é uma questão de matemática. Está aqui a matemática. Verdade, é uma questão de matemática. As pessoas pensam que a matemática do modelo do governo é o seguinte: receita menos despesa, déficit. Eles pensam que é só essa a matemática. A matemática é tudo isso que eu acabei de falar. Ainda não encerrei. Se vocês não tiverem um pouco de paciência, eu continuo falando. Vou mostrar outra coisa para vocês. Eu acabei de falar que o governo não entregou a memória de cálculo, né? E eis por que o governo não entregou a memória de cálculo. São 20 planilhas que operacionalizam o modelo. Não adianta você ter as variáveis de entrada e de saída. Porque você tem que saber como saiu aquelas variáveis. Você tem que saber como roda o modelo. Você tem que saber qual é o modo operacional desse modelo.
E aí o que a gente encontra? Planilhas ausentes. A gente esperava ter pelo menos 20 planilhas. Mas tem um modo muito importante chamado... Tem um modo lá dentro do modelo atuarial do governo que se chama dinâmica de concessão dos benefícios. Só para tirar um exemplo para vocês. Quando a gente clica na planilha desse módulo chamado dinâmica de concessão dos benefícios, olha o que aparece. Por favor, dê uma olhada ali. Esse módulo, ele traz várias fontes, várias planilhas, certo? O que está escrito aqui? Erro, fonte não encontrada. Erro, fonte não encontrada, fonte não encontrada. São 7 planilhas não encontradas. Isso é um print da tela de Excel do modelo atuarial do governo. Eu gosto de trazer esse print, que é para ninguém dizer que eu estou mentindo, entendeu? Inclusive, quando eu discuto com o pessoal da equipe econômica do governo, eu falo assim, então vem cá, como é que o Excel, quando você clica, o Excel mostra a ausência de 7 tabelas. Como é que eu vou rodar um modelo se faltam 7 tabelas? E as tabelas todas se conectam. Uma fornece insumos para a próxima, que fornece insumos lá. Se faltam 7, o modelo não roda. Em resumo, senhores, ninguém sabe, e eu parabenizo os que acham o resultado das planilhas do governo. Uma vez alguém me disse num debate, você pensa que o dinheiro cai do céu, não é, Denise? Eu falei, não, o dinheiro não cai do céu, mas os números do governo caem. Cadê as fontes? Se não tem essas planilhas, não é possível auditar o modelo. Assim como não é possível o governo levar uma proposta de reforma da Previdência e testar os parâmetros. Porque não é possível testar. Olha só, vamos ver então se a idade fosse não 65, mas 63. Vamos rodar o resultado. Não é possível, o modelo não é operacional. Então vamos experimentar não 20 anos de contribuição, mas 17 anos. Não é possível, porque o modelo não é operacional. Nós não conseguimos auditar isso. O governo não só não consegue comprovar os resultados que ele diz de economia de recursos ou as projeções para as 3 próximas décadas, como ele não consegue testar parâmetros alternativos para a reforma da Previdência. Eu me sinto uma cidadã tratada como uma parte de uma sub-raça, certo? Porque é uma reforma que vai atingir brutalmente os mais pobres, entregue com um modelo atuarial pautado nessas referências. Uma sub-raça, um extrato, um descaso. Isso é um aviltamento completo para quem vai estudar isso, certo? Agora, por fim, nós fizemos o seguinte estudo, vocês vão encontrar aqui. Nós ousamos fazer um estudo do impacto social, ou seja, quem vai ser excluído dessa reforma, né? Que é outro estudo muito complexo. Não pensem que é simples. Não é uma coisinha que você pega em 2, 3 estatísticas e dá, não. Você tem que ir para a base do INSS, que é enorme, que está na data prévia. Você precisa de engenheiros que programem softwares para rodar essa base de dados. Pois bem, nós fizemos um trabalho aqui em equipe. Tá, o meu nome apenas, mas é uma equipe com 5 engenheiros. Certo? Eles todos doutores, pós-doutores, inclusive gostam, né, de falar de quem faz doutoramento fora do país. Eles não gostam nem que eu cite, eu não vou citar, porque as pessoas não necessitam disso. Essas pessoas não necessitam disso. Já tem um currículo Lattes, são todos professores da universidade. Então, são pessoas que se juntaram a mim, engenheiros, e rodaram tudo isso. O que vocês estão vendo é produto do trabalho de engenharia com economia. E aí nós fomos para as bases do INSS e, como vocês sabem, a regra atual é que os trabalhadores urbanos, e foi ali que nós nos concentramos nos trabalhadores urbanos, nos professores, nos trabalhadores rurais, tá? Para estudar qual seria a exclusão desses três grandes campos, dessas 3 categorias dentro da reforma. Então, como vocês sabem, o governo quer subir, na proposta original, queria subir a idade das mulheres de 60 para 62 anos,
manter a idade dos homens em 65 anos e subir o tempo de contribuição de ambos, homens e mulheres, de 15 para 20 anos, certo? Então, a primeira coisa que a gente foi estudar foi o seguinte: vamos saber qual é, de fato, a capacidade contributiva das pessoas no mercado de trabalho. Porque se o governo está aumentando de 15 para 20 anos, ele está supondo que os trabalhadores terão condições de ter maior capacidade contributiva no futuro. É isso que está por trás de uma proposta. Ou não é essa a proposta. Ou não é isso. É feito para eliminar, porque não é possível mais contribuir por tanto tempo. Bom, então o governo se explica, mas o que a gente foi fazer foi o seguinte: qual a capacidade contributiva no mercado de trabalho hoje? Certo? Como a gente não tem os dados de hoje, porque o governo não deu, nós fizemos com base nos dados de 2016. E os dados de 2016 não revelam ainda o mercado de trabalho implantado pós-reforma trabalhista. Então, vocês vão ter agora números mais otimistas do que os números atuais. Então, nós chegamos à seguinte conclusão: qual o número de contribuições dadas as condições de emprego e renda de 2016? E aí, nós chegamos na seguinte conclusão: os homens conseguem contribuir por apenas 5,1 meses a cada ano. As mulheres com apenas 4,7 meses a cada ano. Por quê? Por que não conseguem contribuir sequenciadamente e ininterruptamente por 12 meses? Porque nós temos taxas de desemprego muito altas, taxas de informalidade muito altas, porque nós temos muito trabalho intermitente no país, porque nós temos subutilização da força de trabalho. Então, ninguém consegue contribuir ininterruptamente por 12 meses. As pessoas conseguem, no máximo, homens 5, mulheres 4,7. Os trabalhadores rurais, assim, as aposentadorias dos professores, a mesma coisa. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, aí a gente vai para que 5 anos adicionais de tempo de contribuição para os homens são apenas 5 anos cronologicamente. Na realidade, trabalhar para contribuir por 5 anos a mais significa trabalhar por 11,8 anos adicionais. Certo? O que significa que alguém que se aposentaria aos 65 anos de idade com 15 anos de contribuição vai ter que se aposentar aos 65 anos? Não, aos 76,8 anos de idade. Porque cada ano adicional de trabalho, né, a cada 12 meses de contribuição, é preciso 2,4 anos para fazer 12 contribuições. Para trabalhar, para contribuir 2 anos adicionais, é preciso trabalhar 4,7 anos. Para ter 4 anos de tempo de contribuição, é preciso trabalhar 9,6 anos. Uma coisa é o tempo de trabalho cronológico, outra coisa é o tempo de trabalho real, efetivo. E este cálculo, meus senhores, não aparece no debate da reforma da Previdência. Não aparece. Fica parecendo que nós entramos na Europa. Os homens vão se aposentar aos 65 anos de idade. Estamos num padrão europeu. É assim que se trata a Previdência quando as pessoas estão envelhecendo. Não, é assim que descarta-se as pessoas quando elas estão envelhecendo no mercado de trabalho precaríssimo, pós-reforma trabalhista ou pré-reforma trabalhista. O aumento no tempo de contribuição é a variável mais delicada da reforma da Previdência. Porque é ela que define a idade de aposentadoria. Não adianta escrever lá no papel 65 anos de idade para homens, 62 anos de idade para mulheres, porque ninguém se aposenta nessa idade. Ninguém consegue cumprir o segundo requisito, que é o tempo de contribuição. Certo? No caso das mulheres, né, as mulheres que só trabalham, só conseguem contribuir por 4,7 anos, se o tempo de contribuição das mulheres subisse de 15 para 20 anos,
elas precisariam trabalhar 12,8 anos a mais. E ao invés de se aposentar com 60 anos, elas se aposentariam com 74,8 anos. Porque 62 anos mais 12,8 dá 74,8 anos. O que significa que ninguém mais se aposentaria. Mulher nenhuma se aposentaria, homem nenhum, aqui para nós, certo? O que acontece é que o relator, na Câmara, na tramitação da Câmara, talvez tenha ouvido alguma coisa daqui. Quem sabe a gente fala para surdos, eu sei disso, né? Os interesses são outros. O interesse não é dar benefício, não é atender ninguém na exclusão do mercado de trabalho. A ideia não é atender a população mais pobre e carente, não é nada disso, né? Se a população mais pobre e carente será descartada, isso resultará em menor gasto, supostamente esse menor gasto significará menor dívida, embora a dívida não tenha relação nenhuma com gasto. Atenção, senhores, se vocês quiserem discutir isso comigo, eu me disponho depois da exposição. Não há relação entre aumento da dívida e aumento de gasto. O gasto não é o que determina a dívida pública no Brasil. 78% da dívida pública é definida pela taxa de juros. Qualquer economista, meu aluno lá na universidade, sabe disso. Sabe que existe uma equação da dívida pública em qualquer livro de macroeconomia da graduação, que mostra que o gasto define a dívida sim, mas os juros também, a taxa de crescimento do PIB também. E o que acontece no Brasil é que a taxa de juros, segundo o Banco Central, olha só, não sou eu que estou dizendo, é o Banco Central, no relatório da dívida, 78% do crescimento da dívida do ano passado foi definido pela taxa de juros e não pelo crescimento do gasto com previdência. Mas nós vamos fazer uma reforma para diminuir a dívida pública? Será? A dívida pública não cairá enquanto não mudar a política monetária. Pode fazer quantas rodadas de reforma quiser, aliás farão, porque a reforma vai desconstitucionalizar todas as regras. Nós teremos um estado permanente de reforma. A única coisa que vai ficar na Constituição Federal é a idade mínima, tempo de contribuição, parâmetros como valor do benefício, valor da pensão, tudo isso será tratado por lei ordinária. Daqui para frente, todos estarão na mão do ministro da Economia. A Secretaria Especial de Previdência pode fechar, porque não haverá previdência nesse país, já haverá um estado permanente de reforma, já que tudo foi desconstitucionalizado. É a insegurança total para o futuro. As pessoas pensam, eu já estou aposentado, eu não vou ser afetado por isso. Vai! Principalmente os servidores, porque vão ter alíquotas progressivas e extras, que vão alcançar os aposentados e os pensionistas, servidores públicos, certo? Então, é um estado permanente de reforma, é isso que essa reforma se propõe, pautado nesse tipo de informação. Eu quero também dizer para vocês que então o que aconteceu agora na Câmara, né? As mulheres conseguiram ter o seu tempo de contribuição, sim, porque com essa taxa de exclusão, né, gente? Qual é a taxa de exclusão? Vou já falar da taxa de exclusão, é o meu próximo passo. A taxa de exclusão. Olha só, se a PEC entrasse em vigor em 2016, as regras da PEC estivessem em vigor em 2016, 56,6% dos homens não teriam se aposentado. 98,7% das mulheres urbanas não teriam se aposentado. Nós chamamos isso de taxa de exclusão. É isso que vai acontecer com os homens no Brasil, porque a idade é de 65 anos e o tempo de contribuição subiu para 20. 57% das pessoas que se aposentariam com as regras antigas em 2016 não se aposentariam com as regras novas. Isso sem reforma trabalhista. Com reforma trabalhista, já era, né? Porque o tempo de contribuição... As mulheres conseguiram ter uma redução do tempo de contribuição, mas permaneceu o aumento da idade de 60 para 62 anos. O que eu quero dizer é que esse aumento da idade também tem um peso muito grande sobre as mulheres, certo? As mulheres trabalham 17 horas extras por semana. Permanecer no mercado de trabalho até 62 anos significa, de novo,
um esforço, né, uma exploração desse trabalho por 2 anos adicionais. Né? Isso não vai custar para as mulheres apenas 2 anos. Vai custar muito mais do que isso para as mulheres, certo? Porque a gente sabe que a maior taxa de desemprego é das mulheres, né? A taxa de desemprego das mulheres é 20% superior à dos homens. A gente sabe que a população desalentada, né, 56% é de mulheres. Né? A gente sabe também que as mulheres recebem um salário 20% inferior ao dos homens e que, portanto, ficar mais 2 anos no mercado de trabalho será muito difícil para as mulheres. Então, aqui tem um recado nessa nota, né? Ignorar as condições da estrutura do mercado de trabalho numa reforma da Previdência e considerar apenas variáveis populacionais é um desastre. É um desastre do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista previdenciário. Só uma última fala aqui sobre os professores. Como vocês sabem, a proposta original para os professores do ensino básico, fundamental, era que a idade subisse para 60 anos para homens e mulheres, né, e o tempo de contribuição subisse para 30 anos para homens e mulheres, sem nenhuma distinção, certo? Mas aí foi para a Câmara e a Câmara flexibilizou. A idade das mulheres caiu para 57 anos, a dos homens se manteve em 60, o tempo de contribuição das mulheres caiu de 30 para 25 e dos homens se manteve em 30 anos. Mas colocou-se ali dentro uma transição mais suave para os professores. Porque, de fato, você massacrar professores, né, com esses salários baixíssimos, com essas condições de trabalho indignas que têm os professores, certo? Com essa infraestrutura absurdamente deteriorada que tem os professores, na transição, os deputados flexibilizaram, colocaram 55 anos de transição para os homens e 52 anos de transição para as mulheres. Pois bem, tem um destaque para retroagir, para retroceder nesse avanço. Vão tirar essa idade e vai ficar de volta aos 57 anos para as mulheres e 25 anos. Eu acho uma vergonha isso, tratar os professores, essa categoria profissional do Brasil, com esse descaso, com essa displicência, com essa crueldade, é mais do que displicência. Então, a opressão fiscal, ela reforça a discriminação. Ela reforça a discriminação contra as mulheres, contra as pessoas mais pobres, e, portanto, ela atinge os negros, certo? Ela desampara, ela desfavorece de todas as formas que se possa ser possível de imaginar. Eu tinha mais para falar, mas eu acho que o debate é mais importante. Só para fechar, né, sobre os 3 tipos de aposentadorias citados aqui, nesse estudo. A aposentadoria dos urbanos, dos rurais e dos professores. A taxa de exclusão, se essa PEC entrar em vigor, será, pasmem, senhores, de 87%. Segundo a base de dados do INSS de 2016. Se você aplicar sobre ela as regras da PEC, o que sai de lá é isso. Você vai dizer, esse número é muito alto. Teste a base. Vá brigar com a base de dados. Entendeu? Não venha brigar comigo. Eu peguei as regras, né, apliquei os filtros na base de dados e o que saiu foi o seguinte: 87% das pessoas que se aposentaram pelas regras vigentes em 2016 não se aposentariam nas regras da PEC 6 do ministro Paulo Guedes. Eu pergunto para vocês, se essa PEC não interessa aos idosos, se essa PEC não interessa aos mais pobres, se essa PEC não interessa à classe média, se essa PEC não interessa aos servidores públicos, que não deu tempo nem de eu entrar no tema dos servidores públicos, a quem interessa a PEC? Assim a gente parte para o debate. Obrigado.